Você já ouviu aquela frase que diz que a gente aprende com os próprios erros? Pois é, inteligente mesmo é quem aprende com o erro dos outros. E eu espero que você aprenda com o meu erro. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e mesmo que você não esteja pensando em comprar uma casa nesse momento, talvez você conheça alguém que está pensando, ou talvez você projete esse sonho a médio ou longo prazo. E já faz algum tempo, aí talvez uma década mais ou menos, que as pessoas começaram a almejar morar em condomínio. E não precisa ser condomínio de alto padrão. Um condomínio que tenha portaria, que ofereça alguns benefícios para quem mora ali dentro, como piscina, campo de futebol, etc., já é muito bem visto, já é muito requisitado, muito procurado. Então, com esse interesse das pessoas em morar em condomínios que ofereçam, além da segurança, outras comodidades recreativas, começou a crescer muito o lance de condomínio clube. Você já ouviu falar de condomínio clube? Eu acho que em todas as cidades do Brasil tem esse negócio de condomínio clube. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Presta atenção. Isso que eu vou falar hoje não se aplica a 100% dos casos. Então, precisa se verificar caso a caso. Mas o que você vai ver aqui nesse vídeo vai ajudar você a se livrar de grandes enrascadas no futuro. Bom, então o condomínio clube tem aos montes. Você pode optar se você quer morar em prédio, se você quer morar em casa, se você quer morar em bloco. Não interessa, opções tem aos montes. Mas o que talvez você não saiba, e esse é o principal ponto de partida para você tomar a decisão entre morar num condomínio clube ou não, é identificar se aquele condomínio é um condomínio. Porque a gente tende a chamar de condomínio qualquer lugar que esteja cercado por paredes, câmeras ou não, cercas ou não, e que tenha um portão que fecha e que só pode entrar ali dentro quem é morador. Isso não necessariamente é um condomínio, isso pode ser simplesmente um residencial, ou podem ter outros nomes também, moradia, enfim, tem outros nomes que podem ser aplicados. Mas quando a gente fala condomínio, a gente entende que existe um CNPJ, uma pessoa jurídica, que identifica aquele residencial e aí então ele passa a ser um condomínio. E quando existe um CNPJ, é porque existe ali uma convenção com regulamentações que foram impostas por uma quantidade ali de moradores e que daquele momento em diante, juridicamente, todo mundo que vai morar naquele lugar precisa cumprir algumas regras, porque caso contrário serão aplicadas sanções de punição, que podem ser desde advertências até mesmo expulsão do condomínio. Quando não existem esses regulamentos, quando simplesmente é um residencial que pode estar fechado por uma portaria, mas não existe uma pessoa jurídica, não existe um regulamento, o condomínio é só no boca a boca, então, meu amigo, isso já é um primeiro ponto de atenção. Toma cuidado. Porque a convivência humana ela é muito complexa e algumas pessoas gostam de algumas coisas e não se importam que você não goste. E algumas pessoas não gostam de algumas coisas, mas elas não se incomodam se você as fizer. Então é muito subjetivo. Vou dar um exemplo prático para você entender, mas é só um exemplo, eu poderia dar 20 exemplos aqui. Vamos supor que na sua rua tem 5 crianças que gostam de chutar bola na rua. Apesar de lá dentro do residencial, do condomínio, ter um campinho de futebol, as crianças preferem chutar bola na rua, seja porque a criança já sai de casa e já tá ali na rua, é mais prático, ou seja porque às vezes os pais não querem que a criança atravesse metade do condomínio para ir jogar bola lá no campinho. Então, teoricamente, não pode jogar bola na rua, por vários fatores. O primeiro deles é porque é perigoso. Um carro pode vir e atropelar uma criança, vai ter barulho, vai ter risco de alguém quebrar uma janela, então tem vários motivos que levariam a não poder jogar bola na rua e geralmente não pode mesmo. Geralmente os regulamentos colocam que para praticar esportes você tem que usar o local apropriado, que seria no caso o campinho ou a quadra e assim por diante. Então existem pessoas que não se incomodam de alguém jogar bola na rua, então tudo bem. E existem pessoas que se incomodam. E tudo bem. E existem pais que não vão deixar os filhos jogarem bola na rua porque eles querem ter uma política de boa vizinhança adequada, eles não querem incomodar as pessoas, e existem pais que não estão nem aí, falam assim, vai jogar bola na rua mesmo, eu paguei pra morar aqui, e se achar ruim é problema seu. Então entenda essa subjetividade, é muito complexo. Se existe um condomínio com CNPJ, uma administradora dentro desse condomínio, e alguém joga bola na rua e não pode, é simplesmente você abrir uma reclamação, o pai da criança ali vai ser notificado e se continuar vai ser multado e talvez até expulso se tiver muitas reincidências de acordo com o regulamento. No caso de um condomínio que não tem CNPJ,
você pode reclamar até com o Papa, que vai ficar por isso mesmo, porque vai ter vizinho que vai falar que é frescura sua reclamar, deixa as crianças jogar bola, não tem problema, não estão atrapalhando ninguém, né? Até o dia que um carro virar ali meio doido e atropelar uma criança, daí o problema vai ser bem pior. Então, esse é o ponto de partida. Existe um regulamento, existe um CNPJ, existe um condomínio com uma administração profissional, ou é só um negócio de boca a boca? Os vizinhos entendem que moram num condomínio, mas na verdade eles nem sabem que aquilo ali não é um condomínio, é um residencial. E o primeiro ponto para você perceber que é um residencial é o nome. Quando você olha lá na portaria, está escrito residencial tal. Não está escrito condomínio. Já é um primeiro sintoma de que aquilo ali não é um condomínio, é um residencial, por mais que ele tenha portaria, por mais que ele tenha um porteiro, por mais que pessoas que não moram ali não possam entrar sozinhas. Mesmo assim, é um residencial. E aí então presta atenção, se você é o tipo de vizinho que vai olhar as crianças jogando bola na rua e vai falar, tudo bem, deixa jogar, não me incomoda, então nesse caso, vai firme, porque você é o tipo de uma pessoa que é mais tolerante, mais paciente e não se incomoda com barulho, com importunação. Então, nesse caso, tudo bem. Agora, se você é o tipo de pessoa que gosta de regra, porque entende que pessoas tendem a ultrapassar certos limites, e principalmente quando tem criança envolvida, que os pais acabam perdendo a razão para defender as crianças, mesmo quando as crianças estão erradas, então já toma cuidado. Foge do condomínio que não é condomínio. Mas agora, por que condomínio clube é um problema de fato? Então, vamos chegar nesse ponto. Quando a gente fala de condomínio clube, a gente espera que vai ter piscina, que vai ter campo de futebol, às vezes vai ter quadra de tênis, vai ter academia, vai ter sauna, enfim, tudo aquilo que você encontraria num clube convencional, que antes você precisaria sair da sua casa e ir até o clube, e agora você pode simplesmente, dentro ali do seu condomínio, frequentar essas atividades recreativas de uma forma muito mais cômoda, principalmente muito mais segura e privativa, porque os clubes tendem a ter mais sócios do que um condomínio tem de moradores. E o que parece ser uma solução acaba sendo o primeiro sintoma de um problema. Sabe por que um clube dá certo? Eu moro em Cosmópolis, é uma cidade com cerca de 70 mil habitantes. O nosso clube aqui só tem um clube grande, chama-se Cosmopolitano. Ele tem 2 mil associados, mais ou menos. 2 mil pessoas pagam uma mensalidade para poderem usar todos os recursos do clube. Estou dando um exemplo da minha cidade porque é uma cidade relativamente pequena. Quando você transporta isso para uma cidade grande, isso fica ainda maior. Então, 2 mil pessoas, no caso do clube aqui da minha cidade, pagando a mensalidade em dia, entra muito dinheiro e, portanto, o clube consegue prosperar, consegue fazer suas manutenções, suas melhorias, consegue colocar funcionário para trabalhar, segurança, enfim, tudo vai funcionar porque tem dinheiro girando. Quando a gente fala de um condomínio clube, às vezes pode ser esses condomínios de predinho, que o pessoal chama, né? Minha Casa Minha Vida, que são aqueles predinhos um pouquinho mais gourmetizados, né? Que tem piscina, tem campo, aqueles predinhos que são menos simples, vamos dizer assim. Eles não têm elevador nem nada, mas ainda assim são predinhos um pouquinho mais premium, vamos dizer assim, porque é o Minha Casa Minha Vida, mas ele é um pouco mais chique, você entende do que eu tô falando. Nesses casos, é mais difícil dar problema, porque às vezes tem ali 7, 8, 10, 20 prédios de 4 andares, cada andar com 4 apartamentos, e teoricamente a maioria dos apartamentos estão ocupados e, portanto, entra muito dinheiro. Nesses casos, a chance de dar problema é bem menor. Agora, quando você transporta isso para condomínios clube com casas, às vezes aquele condomínio que é imenso, mas a maioria dos terrenos está vago, ou porque ainda não foram vendidos os terrenos, ou porque a pessoa que comprou o terreno não frequenta, não tem intenção de construir, comprou só para investir, para tentar revender no futuro, esse cenário tende a ser mais preocupante porque não entra dinheiro no condomínio. E geralmente o cara compra terreno no condomínio, ele não mora no condomínio, ele não paga o condomínio. Principalmente se não tem um condomínio de fato. Principalmente se é no boca a boca. Porque no boca a boca o cara não paga a taxa de condomínio e fica por isso mesmo, sabe? Não é que o cara vai ser expulso. Não tem como expulsar o cara. Porque não existe um CNPJ. O dono do condomínio ali, quando não tem uma administradora, geralmente é quem construiu, a construtora pode até levar para a justiça, embrulhar e dar um problema que vai levar meses, anos para resolver, mas em muitos casos o próprio dono do condomínio, a construtora é dona dos terrenos, e em muitos casos a própria construtora não paga o condomínio de todos os terrenos. Aí eu vou dar um exemplo meu de novo. Quando eu comprei minha primeira casa num condomínio clube, fui na emoção, falei, putz, agora vai. Era um condomínio que ele tinha a projeção de ser enorme. Ele tinha a projeção de ter 180 casas. Quando eu entrei lá, tinham 30 casas. Das 30 casas, 20 estavam desocupadas. Ou seja, o condomínio era para ter 180 moradores pagando uma taxa mensal, mas só tinham 10 casas pagando o condomínio porque só tinham 10 casas habitadas. Os terrenos vazios eram do próprio dono do condomínio que não pagava
uma taxa. Ele simplesmente fingia que não tinha responsabilidade. Você vai levar o caso para um advogado, para a justiça e não vai chegar em lugar nenhum porque é um problema muito complexo. Então não entra dinheiro pro condomínio. No caso desse condomínio que eu morava, o máximo que conseguiam fazer era pagar o salário dos porteiros. Só. Não tinha uma pessoa para fazer manutenção da sauna, não tinha uma pessoa para fazer manutenção dos campinhos de futebol, sequer tinha tela para você jogar bola. A bola toda hora ia para fora, você tinha que ficar correndo para buscar a bola. A quadra de tênis não tinha rede, não tinha tela também. A academia não tinha nenhum equipamento. E esse cenário desse condomínio que eu morei, e eu vendi essa casa depois, graças a Deus, é um cenário muito parecido com muitos outros condomínios que tem pelo Brasil afora, que vendem essa ideia de condomínio clube, que nem são condomínio, eles são residenciais, porque não tem um CNPJ, não tem uma pessoa jurídica, não tem uma administradora profissional que está cuidando do interesse do morador, não tem. E não entra dinheiro, porque apesar de ter muitos terrenos, a maioria tá vago e não entra dinheiro. E aí também não tem regra e aí fica por isso mesmo. E ainda você corre o risco de morar ao lado de pessoas que acham ok algumas coisas, tipo ouvir música alta, ficar até tarde na rua batendo papo, colocar criança pra jogar bola na tua frente. Às vezes as crianças atravessam pelo teu quintal, porque na cabeça delas, se não tem muro, é público, mesmo que seja o teu quintal, tem seu jardim, é seu espaço privado, não tem o muro, as crianças andam ali como se nada, porque os pais também não repreendem. Por isso, você tem que, primeiro, saber que tipo de pessoa você é. Você é aquele tipo de pessoa extremamente tolerante? Uma pessoa que não acha problema em certas coisas? Uma pessoa que às vezes também gosta de fazer algumas coisas tipo festas, barulho, ouvir música alto, sem fone de ouvido, enfim. Se você é esse tipo de pessoa, não se preocupa, vai fundo. Agora, se você é o tipo de pessoa um pouco mais incomodada, toma cuidado. Verifica se o condomínio tem regra. Verifica se tem uma administradora. E, principalmente, verifica se tem algum tipo de melhoria sendo aplicada naquele condomínio ao longo do tempo. Porque se não entra dinheiro, não vai progredir o clube, não vai progredir. Nada vai melhorar. Nesse condomínio que eu morei, a única coisa que funcionava era a piscina, porque os próprios moradores mantinham a limpeza da piscina. E só. O campinho estava deteriorando, cheio de buraco, a quadra estava deteriorando, não tinha rede, não tinha tela, os brinquedos estavam quebrando, enfim, cara, era um problema grande. Eu consegui me livrar. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, não tente aprender com o seu erro, se você pode aprender com o meu erro. E mais uma vez, repetir o que eu disse no começo do vídeo, isso não se aplica a todos os condomínios. Existem casos e casos, e você precisa analisar, porque pode ser que você, ao adentrar um condomínio, seja um lugar sério, uma administração séria, ou mesmo que não tenha um CNPJ, uma administradora, pode ser que o dono seja sério, que seja comprometido com o pagamento das taxas, dos terrenos que não foram vendidos, e aí entrando dinheiro no condomínio, o condomínio vai progredir. Mas se não entra dinheiro, meu amigo, mal eles vão conseguir pagar o porteiro. E aí o clube todo mesmo vira só uma coisa superficial, porque no fim das contas ele existe, mas é impraticável utilizar. Comenta aqui se você já pensou em morar em condomínio clube, se você já passou por uma situação parecida, como que é a sua realidade. Quanto mais pessoas comentarem aqui, maior vai ser a nossa visão sobre esse caso. A minha intenção é ajudar. Então comenta aí, vamos trocar essa ideia, que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!